Análise de Chelsea versus Palmeiras pelo Mundial de Clubes, partida que terminou em 2-1 pro Chelsea, com gols de Cole Palmer e um gol contra de Jay. O Palmeiras fez um gol com Steven William. A partir daqui, cara, a partir desse momento que a gente chegou na semifinal, eu não quero que vocês pensem em lógica, em análise, em estatística, nada. A partir daqui, vocês têm que pensar na magia. Apenas a magia vai fazer o Chelsea ganhar. Eu tô dizendo pra vocês, cara, a gente vai ganhar isso aqui. De algum jeito a gente vai ganhar. Acreditem, cara. Que partida maravilhosa, cara. Sério, essa partida foi muito boa, muito acima do que eu esperava, cara, e eu pensei até que ia rolar uma prorrogação, pênaltis, enfim, cara, mas a gente conseguiu garantir o placar dentro dos 90 minutos, foi uma partidaça. Eu vou analisar tudo que dá pra analisar aqui. Hoje tivemos padrões melhores, o Chelsea fez um jogo melhor, inclusive, e basicamente é isso. Vamos lá, pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Diferente dos outros jogos do Chelsea nesse Mundial de Clubes, esse aqui não foi um jogo feio. Eu acho que não teve um jogo feio de nenhuma das partes. Nenhum dos dois times jogou mal. O Palmeiras fez o que era a proposta deles, e é um jogo que vai fazer com que a galera não brilhe muito, então você não vai ver um brilho de muitos jogadores ali em campo, você vai até achar que eles estão jogando mal, mas a proposta do time é pra jogar desse jeito mesmo. Quase deu resultado, vocês veem que no final das contas a partida ficou muito próxima de realmente ser um empate, eles conseguirem fazer mais pela partida, né? A depender de como eles aproveitassem alguns contra-ataques, eles poderiam realmente ter ganhado o jogo, mas eu diria que tá claro aqui que teve um time melhor em campo, e foi o Chelsea, cara. O Chelsea foi pra campo com 4-2-3-1, que não é bem um 4-2-3-1, né? Hoje teve uma execução de 3-1-5-1, onde Gusto subia ali para ser um lateral de sobreposição ao lado de Pedro Neto. Enzo Fernandes se juntava também esse ataque ali perto de Nkunku, ganhando o campo por dentro, né? Nkunku sendo meio que o ponta mesmo, no extremo do campo. E aí ficava a construção nos três zagueiros e Andrei Santos como primeiro volante, fazendo a função de Caicedo, né? Uma dúvida que muita gente teria, se ele ia conseguir fazer esse papel, e eu diria que sim, ele fez esse papel, mas pra frente a gente conversa um pouco sobre ele, sobre a partida, a minha visão sobre ele hoje no jogo, né? Mas basicamente foi isso, essa foi a proposta do Chelsea. O Palmeiras teve um plano um pouquinho diferente, cara. Tá aqui 4-2-3-1 no site, você olha pra ele, tá descrito 4-2-3-1. Isso não é 4-2-3-1 de jeito nenhum, ok? Não é de jeito nenhum isso aqui. Isso aqui foi um 4-4-2 na maior parte do tempo. O Palmeiras estava bastante defensivo no primeiro tempo e no segundo também. Dava pra dizer que eles meio que se retrancavam. Os únicos dois jogadores que trabalhavam mesmo como atacantes eram Estevão e Vitor Roque, dois brasileiros ali trabalhando como uma espécie de dupla de 10 e 9, Vitor Roque mais inserido ali em jogadas de velocidade, fazendo corridas, e Estevão tentando aproveitar ali na pressão e também tentando construir ali um pouco mais por trás, né, do lance, mas ambos que tinham liberdade eram essas duas figuras, o resto parecia até que estavam 100% trabalhando pra criar, defender o tempo inteiro. Então o jogo tava bem denso, é o jeito de enfrentar o Chelsea, né, muito time ganhou do Chelsea assim, com um jogo denso assim, explorando algum contra-ataque, alguma figura ali pro contra-ataque, e ele fez muito bem, cara. Acho que o planejamento de Abel Ferreira pra esse jogo foi muito bom e funciona, ok? Funciona, eles conseguem ir muito bem durante boa parte do período, até que vem o gol de Palmer ali no primeiro tempo, que eu diria que foi um pouco de falha da marcação, né? Faltou qualidade, né, pra poder bloquear ele ali. Evidentemente que qualquer vacilo com o Palmer, ele vai fazer um gol. Hoje ele fez uma partida que não é só o gol, não foi só o gol, ele participou de boa parte das transições do jogo, ele foi o cara que deu os passes decisivos, ele foi o cara que leu as jogadas, se movimentou pra chegar na linha de ataque e atacou o espaço vazio, então ele fez muito mais que ser só um cara que fez um gol, ele realmente foi uma figura de ligação brilhante hoje. Dá pra dizer, talvez, até que ele foi o melhor jogador do Chelsea em campo, cara, disparadamente, assim, muito perigoso. Teve outros lances ali que eu acho que ele poderia ter tentado concluir, mas ele definiu de outra maneira, né? Eu diria que no primeiro tempo o Chelsea tava bem melhor que o Palmeiras, mas as escolhas que foram feitas para campo deram um custo muito grande pro Chelsea, cara, porque meio que o jogo tava rodando muito só na direita do campo no primeiro tempo, era tudo na direita, tudo muito cobrando Palmer pra fazer tudo, e quem tava no outro lado do campo não conseguia produzir. Então o Chelsea foi meio monocromático, né? Só tinha um tema ali e é isso, é preto e branco, a gente vai fazer o jogo ali pela direita, se não der pela direita a gente não tem outro plano. É complicado, mas deu certo, pelo menos saiu o gol, né? Palmer aproveitou aquela oportunidade e fez o gol. Um gol que eu diria que não tem muito o que fazer, né? O chute foi bom, foi um chute difícil de prever também, porque parece até que ele ia só fintar, não ia chutar, mas ele fez o chute. A defesa do Palmeiras talvez um pouco atrasada naquele lance. Defesa essa que foi muito bem o jogo inteiro, cara. Assim, a recomposição defensiva do Palmeiras foi muito legal o jogo inteiro. Então, o tempo inteiro tirando espaço, não deixando acontecer. E o Chelsea atacando bem. Volto a falar, esse é um jogo que o Chelsea jogou bem. O Chelsea fez um belo futebol. O Chelsea não deu tanto espaço pro Palmeiras fazer alguma grande jogada. Se você percebeu o jogo, tava muito nessa casa. Claro que dependendo muito dos marcadores, da leitura, de chegar ali no lance decisivo e tirar. Assim como o próprio Palmeiras, né? Que também dependeu de atuação de Fuchs, né? Acho que é o nome dele, Bruno Fuchs. Ele mesmo, Bruno Fuchs. Ele tirou vários lances importantes, estava vivo no jogo.
tava vivendo o jogo como se fosse o último jogo da vida dele, cara. Incrível a partida dele. E realmente ele foi fundamental pro Chelsea não ampliar o placar ou não conseguir aplicar uma goleada, cara. Realmente bem nos lances, boa leitura, fisicamente muito qualificado pro lance. Atrapalhou muito o Chelsea de tentar construir, cara. E o Palmeiras não tem muito plano, né? Não tem muita construção, não tem muita linha de passe. Joga a bola no cara e vê se ele consegue driblar alguém. E nisso, Estevão foi pra vários duelos ali em cima de Cucurella e outras figuras do Chelsea da defesa, que foi fácil de parar, porque ele depende só dele mesmo, tá ligado? Ou ele poderia fazer igual o Vitor Roque e sair correndo igual um maluco pra um lado do campo sem definir a jogada direito. É também uma fórmula de você fazer. Você pode achar que ele acertou no lance, né? E não tentar driblar, mas se você dribla, se você acerta o drible, você consegue espaço e você consegue um lance decisivo. Então, a galera que vai ver isso como erro, eu diria que não é. É parte de como funciona o esquema tático. Ele preferiu dar prioridade à defesa, manter a defesa de pé e contra-atacar o Chelsea. É a prioridade dele. E isso vai afetar quem tá lá na frente, né? Então, eu vi muita gente reclamando de Estevão, falando, nossa, Estevão tá jogando muito mal, não faz nada, jogo grande. Só que, cara, você percebeu que não tem uma grande jogada no jogo? Porque na primeira grande jogada que teve, Estevão fez um gol. Estevão, ele fez um golaço, inclusive. Aí tem gente que pode dizer que é falha do goleiro. Eu não diria que foi tão falha do goleiro, mas sim, o goleiro poderia estar muito melhor colocado naquele lance, né? Tava completamente perdido. E o chute de Estevão, cara, não teve nem como. Tô ali na parte de cima, bateu, voltou, já era. Não tem goleiro que pegue. Eu acho que talvez se ele tivesse lido melhor um pouquinho o lance, talvez ele conseguisse antecipar a jogada, né? Prever o que ia acontecer, mas não deu, cara. Eu acho que o craque, ele tá aí, né? Quando você põe a bola no pé dele. É a mesma situação que acontece sempre, ok? E eu não sei se isso aqui é só do brasileiro ou se é mundialmente, né? Porque, por exemplo, o Haaland é muito criticado por isso, né? Ah, Haaland tá jogando muito mal. Às vezes você vê a galera falando, cadê a bola? Não chega nele. Não chega. Tem jogo que ele tá simplesmente marcado por 3, 4 figuras. Toda vez que ele vai fazer alguma coisa, tem um cara já correndo na direção dele. E aí, a pessoa começa a falar, pô, esse Haaland é muito ruim. E aí a pessoa não percebe que, por exemplo, quem tá em volta dele tá livre. A gente viu nessa última temporada Foden diversas vezes livre pra fazer o gol, perdendo, falhando, cagando as jogadas. E também os outros pontas ruins ali que tem no City. E às vezes a pessoa vai culpar o tal do Haaland, mas a bola nem chegou. O que ele poderia fazer? Milagre? A galera acha que todo mundo é Ronaldo Fenômeno, né? Que dribla, corre, chuta, tudo sozinho. Não, cara. O 9 tem que finalizar do jeito que dá. E o 10 também, né? Precisa ter a bola ali no pé, com qualidade, se acionado em boa qualidade. Senão, não tem o que fazer, cara. Assim, eu tive que fazer essa defesa porque eu achei ridículo a postura de uma galera ali. Em relação sem entender que, mano, isso é o Palmeiras. Ele funciona desse jeito. Vocês assistem a temporada inteira, é sempre assim. Não sei o que vocês estão tão surpresos, ok? E eu acho, dadas as proporções, ele foi muito bem, cara. Porque o único lance bom que ele ganhou é na caixa. E, cara, o plano do Chelsea no segundo tempo foi um pouco surpreendido por um Palmeiras que trouxe um ritmo pra campo bizarro, assim. Foi um ritmo muito forte. E teve consequência. Passou, assim, uns 15 minutos daquele ritmo, eu senti uma galera ali andando em campo, cara. Assim, teve consequência o ritmo absurdo que eles botaram em campo. Mas eles conseguiram manter, mesmo cansados, em campo e segurar o jogo até o Chelsea conseguiu o segundo gol, né? Um gol que parecia que ia acontecer, cara. Assim, Madueke e também João Pedro, que vem do banco, muda completamente o ritmo do jogo. Tira as duas peças que estavam dando errado e coloca criatividade num lado e um cara perigoso por dentro. Então, esse gol poderia ter acontecido de outra maneira, né? Porque foram tantos ataques que uma hora ia acabar saindo mesmo aquele gol. A sensação que eu tenho é que se fosse pra prorrogação, o Palmeiras estava ferrado, porque a consequência do estilo de jogo deles, do jeito que eles defendem, do jeito que eles estavam levando o jogo, é um cansaço extremo. E eu diria que a cada minuto que foi passando foi isso que eu vi acontecendo. E aí João Pedro mesmo tem um lance que ele quase consegue fazer um gol ali, que é um lance que foi uma defesa bem difícil. E aí você vê, cara, tava muito mais perto do 3-1 do que do 2-2 ali no final do jogo, por causa exatamente desse cansaço, né? E tem o gol contra, né? Que foi um gol que foi um pequeno vacilo, mas você tá o tempo inteiro defendendo, se defendendo, tomando ataque, o tempo inteiro pressionado, uma hora você vai errar. E aí ele dá um desvio que é bem leve, e aqui a gente tem a consequência de você ter um goleiro de 40 anos, o Everton. Assim, é experiente, é um bom goleiro, evidentemente, a experiência dele é incrível, tem um monte de goleiro de 40 anos que é bom mesmo, sim, é uma posição que não sofre tanto, mas a lógica tá aí, né? O reflexo já foi. E tem lances de o Everton que eu já vi, cara, e não é só desse jogo, que você vê, falta reflexo, cara. Se fosse um cara mais jovem, defenderia esse lance. É evidente que ele tem outras valências positivas além do reflexo, mas fez diferença no jogo tão grande, né? E sim, eu diria que quase dá pra dizer que é frango. Apesar disso, ele fez ótimas defesas também. Não dá nem pra dizer que a atuação dele é ruim, porque de fato ele tirou excelentes lances, cara. E ele teve bem o jogo inteiro, mas num lance, num vacilo, numa falta de reflexo, que ele foi muito pra frente achando que a bola já tinha dado a direção, ele acaba cometendo esse pequeno erro aí e o Palmeiras acaba perdendo esse jogo, cara. Num detalhe, sabe? Isso é o quão bom foi o Palmeiras nesse Mundial de Clubes, cara. Não é o melhor time é o Fluminense ainda, ok? O melhor time brasileiro é o Fluminense, eu não tenho dúvidas. Minha análise tava errada, né? Eu falei Flamengo e Palmeiras, os dois melhores. Tava errado, cara. É Palmeiras e Fluminense, cara. Que futebol resistente de Abel Ferreira, cara. É exatamente o que eu esperava. A única coisa que eu não esperava desse jogo, né? Que
não tava na minha análise isso, era um jogo bonito, um jogo bom, um jogo legal de assistir, que foi hoje. Eu achava que seria um jogo chato, um jogo morno. Não, todo mundo acelerou, todo mundo quis ganhar. Mas o Maresca subiu a linha, foi corajoso, testou coisas que ele deveria testar e deu certo, cara. Eu gostei aqui do jogo. Eu fiquei com algum medo dele colocar um Palmer de ponta, aquele medo tradicional. Fiquei com algum medo de algumas opções ali, né? No começo do jogo eu tava dizendo que o Reece James ia jogar de volante, aí ele trocou pra Andrei Santos. A gente já tem uma diferença grande nisso aí. O jogo foi positivo, ok? Eu acho que as escolhas foram boas no final das contas. Até mesmo o tempo que ele demora pra substituir e trazer os jogadores do banco, que mudaram completamente o ritmo do jogo, foi no tempo certo, no tempo correto. Enfim, cara, foi um jogo bom. Não tenho mais o que falar, cara. Assim, eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que o Palmeiras foi muito time, cara. E talvez até em outro dia eles tenham ganhado isso aqui. Realmente foi muito competitivo. O Mundial de Clubes nessa parte aqui tá muito bom, cara. Antes de eu falar de quem jogou mal e quem jogou bem, vou pedir pra você que não esqueça de deixar o like nesse vídeo. É muito importante. Se possível também, use a opção de hype aí. Tem na aba de comentários. Passa pro lado, me dá um hype gratuito. Ajuda bastante o canal. E se você quiser ter um contato maior comigo, cara, viu que eu comento diariamente, tem meu Twitter aí na tela. @ddcorvo, tá aí. Eu normalmente comento futebol por lá também. E aí dá continuidade ao que a gente tem aqui. E se quiser perguntar alguma coisa e tudo mais, o contato maior é por lá. A galera tá sempre por lá na resenha e tudo mais, enfim. E falar de quem jogou mal e bem é até difícil, porque a estratégia do Palmeiras sacrifica muito o jogador. Então, eu vou começar por eles e vou tentar pegar um pouco mais leve, né? A primeira coisa que eu vou citar é que eu gostei muito de Paulinho vindo do banco, cara. Traz sempre uma dinâmica diferente. O Mundial inteiro foi isso aqui, né? Ele vindo e definindo o jogo, e eu gosto do que eu vejo aqui. Muda o jeito que o time pensa o ataque e tudo mais. Eu gosto, assim. Eu tive que falar dele antes de começar. Eu acho que quem jogou bem no Palmeiras, com certeza, o tal do Fux. Estevão fez uma partida boa. Cara, um jogador que eu citei aqui no canal brevemente, um vídeo do Sporting, e que eu volto a citar, é Richard Rios, cara. Eu já falei dele aqui, ele deu assistência hoje. É um jogador, cara, que ele é feito pra Europa. É isso. Esse cara devia estar jogando em time europeu. Esse cara tem futebol pra isso. Ele é inteligente, ele sabe o que fazer. Ele é um ótimo volante, cara. Assim, é um volante que muito time precisa. Talvez até ser volante de Premier League. Não tô dizendo time de Big Six, time gigante, mas é um jogador bom. É uma vibe meio do que você espera hoje do lateral direito do Flamengo, né? Que a galera tá esperando ele na Premier League. O que eu acho são jogadores ali que poderiam estar jogando em times médios, ou até ele poder ser titular de um time de uma Liga Portugal, por exemplo, né? Desses 3 grandes de Portugal, ele poderia fazer parte, cara, assim. É um elogio máximo que eu faço a ele. Eu sempre gosto do futebol de Richard Rios, cara. Eu acho que é um jogador, assim, muito bom. E eu vi ele até por seleção, jogando bem, né? Aí eu também falo de Everton. Apesar da falha, a soma é positiva. Não posso dizer que, pô, ele jogou muito... Não, cara, ele tirou um monte de lance, ele fez o que tinha ao alcance dele, cara. Assim, falhou no lance e é o custo de você ter um goleiro da idade dele. Então, não tenho como culpar ele tanto assim, não, cara. Assim, eu gostei do jogo dele no geral. O que jogou mal no time do Palmeiras, cara, com certeza, Facundo Torres. Achei a partida dele muito ruim. O cara que tava ao lado de Fux, Mikael, tava deixando muito a desejar, cara. Partida horrorosa. Assim, eu não vou nem perdoar em palavra, foi ruim mesmo, tá ligado? Bem ruim. O tal do Vanderlan ficou um pouco ferrado pelo esquema tático. E eu diria que ele ficou um pouco abaixo, né, do ritmo que você precisava do jogo. O resto fez seus devidos papéis. Não vou falar deles, não. No Chelsea eu vou começar por quem jogou mal, cara. Vou citar alguns nomes aqui. Lian Delap, não gostei do jogo dele hoje. Muito fraco. Nkunku jogou mal pra caramba. Partida ruim, como ponta ali, não trouxe nenhum perigo, não criou nenhum lance. Ele parece que não tenta driblar, sei lá, mano. O Nkunku tá estranho pra caramba. Robert Sanches, tem um lance que ele fica brincando com a bola, cara. Que ele tenta dar uma de Ederson, sabe? E driblar. Que ele quase perde a bola na cara do gol, mano. Meu Deus, esse goleiro é muito ruim, mano. Posicionamento horroroso nos lances. Cara, que goleiro ruim, velho. Imagina se o Palmeiras tem um volume maior que a gente não ia tomar de gol, velho. Que goleiro desgraçado, cara. Não dá, velho. Até numa atuação boa esse cara é um merda, mano. Até os torcedor rival, os caras do Palmeiras tava zoando ele, mano. Você tem noção disso aqui, velho? O cara do rival tava com pena da gente, mano. Que goleiro merda, cara. Não é possível. Agora vamos pra quem jogou bem, mano. Porque eu queria tirar isso aqui da mesa primeiro. Marco Curelli fez uma partida brilhante, cara. Assim, que cara bom, mano. Foi duelo contra todo tipo de jogador e ele tava enchendo o saco, irmão. Ele tava enchendo o saco. Que jogador bom, mano. Brutal nos duelos, cara. Assim, cara, eu gostei da dupla de zaga, principalmente de Chalobah. Assim, não tenho o que falar. Assistência, lembrando, o passe veio dele no gol. É um jogador que foge à posição, cara. Assim, ele faz muito mais do que o que ele precisa. Eu não entendo a pessoa que acha que, por exemplo, o Coyle é melhor que ele. Não sei, não sei que vocês tiraram isso. Porque, cara, tá claro que a diferença é grande até. A leitura, a visão e tudo mais. O jogo inteiro, a leitura dele foi brilhante, cara. Assim, ele não deixou nem um pouco a desejar. Tem um lance, inclusive, né, que Coyle faz um bom lance ali, tira uma bola. E é isso, acabou por aí. Chalobah o jogo inteiro presente no jogo, fazendo coisa. Cara, incrível, lindo, maravilhoso esse jogo dele. Malo
Augusto jogou bem, ok? Hoje ele fez um bom papel. Ele fez 2 papéis táticos diferentes, né? No segundo tempo ele inverteu um pouco mais pro meio de campo, enfim, foi toda uma mudança aí, mas os 2 papéis ele foi bem. Hoje ele jogou bem. Andrei Santos, dadas as proporções, que ele ainda não entende o esquema tático direito, ele fez um papel fundamental, cara. Cara, que jogador bom, velho. Ele não tava entendendo muito bem o que ele tinha que fazer, ele ainda não aprendeu os padrões ali de Enzo Maresca. Tá claro que ele tá cru na posição, mas mesmo sem aprender, mano, ele fez um futebol lindo hoje, cara. Os passes, a calma, as movimentações também, algumas ali interessantes. Faltou se movimentar mais e baixar um pouco mais ali em alguns lances, que é muito comum do primeiro volante fazer. Mas, cara, ele só ainda não aprendeu. Mas, cara, mostrou um futebol muito bonito hoje, cara. Muito bonito mesmo. E tem uns lances assim que ele foi roubar a bola, que ele perdeu a bola e recompôs defensivamente brilhantemente, foi lá e roubou a bola de novo. Cara, é isso que eu queria ver, cara. Assim, eu falei, Andrei Santos é muito bom. Não tem porque ele não está em campo, apesar dele não entender. E eu entender o lado do treinador também, né, que não quer colocar ele porque ele ainda não entendeu. Mas, cara, olha o futebol que ele entregou hoje. Foi muito bom. Gostei da partida de Pedro Neto também. Eu acho que a partida de Pedro Neto foi boa, principalmente a partida de Palmer. Pra mim, o MVP do jogo mudou o rumo do jogo. E aqui uma citação de João Pedro, em específico agora. Cara, ele mostrou hoje um futebol muito superior a tudo o que a gente viu há 2 anos. As transições, o jeito que dribla, o jeito que pensa o jogo, o jeito que chuta, o jeito que busca o espaço. Brilhante. Assim, pro primeiro jogo é uma impressão muito positiva. Lembrando que ele mal treinou. Mas ele sempre foi um cara muito inteligente, né? Então, eu acho que o treinador não vai demorar muito tempo pra botar ele em dia, não. E os treinadores que entendem muito de tático gostam muito desse cara. Não deve ser à toa, mano. Ele deve ter coisa aí pra entregar. Assim, mostrou um sinal muito positivo hoje. Enfim, cara, chegando aqui no fim, diria que tá todo mundo desacreditando do Chelsea. Ninguém acha que o Chelsea vai ganhar. Quero mesmo que desacredite. Eu quero que você nessa aba de comentários encha de comentários falando: Chelsea não vai ganhar, o Chelsea é uma merda. Eu quero isso, cara. Porque o Chelsea hoje é o Spurs da Europa League, cara. É isso. Nós, no Mundial de Clubes, a gente é o Spurs. Ninguém acredita. A gente jogou futebol feio e a gente vai passar. A gente vai ganhar, cara. E no próximo jogo a gente vai enfrentar o Bodo Glimt brasileiro, o Fluminense, cara. E não é uma crítica, né? Teve até um cara que falou, né, que eu tô diminuindo o Fluminense. Cara, não tô diminuindo, cara. Quem tá diminuindo é você. É você que não conhece o Bodo Glimt e tá falando mal dele. Porque eu acho o Bodo Glimt incrível, cara. Eu acho a campanha do Bodo Glimt uma das mais bonitas que eu já vi em muitos e muitos anos. Sem nenhum jogador, com um elenco muito mais fraco que os adversários, os caras conseguiram chegar na semifinal, mano. Batendo um monte de time grande e jogando futebol bonito. Foi o que o Fluminense fez. Por isso eu chamei ele de Bodo Glimt. E assim como o Bodo Glimt, eu acho que o Chelsea vai passar, vai pra final. E desacreditado, com algum gol cagado, vai ganhar de 1-0 a final. Não importa de quem é que seja, cara. Espero que seja o Borussia Dortmund. Pra realmente ser engraçado esse Mundial de Clubes, cara. Imagina a loucura que seria Chelsea vs Borussia Dortmund com um gol cagado do Chelsea, uma partida horrível. E aí a gente ganha, cara. Seria, sei lá, mano, é incrível. Eu só quero que aconteça isso aqui, cara. Eu quero viver essa magia. Eu não tô vendo lógica nisso aqui, cara. Eu não quero pensar que o PSG é muito forte. Eu não quero pensar no Bayern de Munique. Eu quero pensar que o Chelsea vai ganhar na magia. É isso. Eu não quero nem questionamento sobre isso. É magia, cara. Magia tá acontecendo aqui. A gente vai ganhar essa merda. É isso, cara. Esse é o meu ponto de vista. O Chelsea vai ser o primeiro campeão desse Mundial de Clubes. Vai calar a boca de todo mundo, mano. Tu vai respeitar Enzo Maresca. Tu vai respeitar o dono do Chelsea, Todd Boehly. E é isso. Acabou, mano. Acabou. Não tem outra. Não entenda errado, mano. A gente vai ganhar, cara. Enfim, cara. Pro vídeo de hoje é isso. Já viram que eu tô enlouquecendo, né? É isso. Acho que isso é Chelsea. Time do impossível, né? A gente volta a ter essa sigla de novo. É o time do impossível, cara. E é isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Enfim, agradeço a todo mundo que colou até aqui, que escutou tudo, que vai deixar o like. Enfim, muito obrigado. É isso, rapaziada. Tchau.